Cara, tá na hora de você bater esse papo comigo, porque tá começando o Papo com Pedro, que é o quadro novo do canal falando da rodada do futebol europeu, da rodada do futebol brasileiro. Então vamos logo, porque eu quero dizer isso, eu vou dizer. Começamos. Começando com a rodada de sábado, os jogos de sábado do Campeonato Brasileiro, com Vitória e Juventude. O Vitória teve uma vitória simples em cima do Juventude, 1-0 com gol de pênalti do Gustavo Mosquito. Gol de pênalti, por sinal, bem marcado. Vitória com este resultado sai da zona de rebaixamento. Como disse o Wagner Leonardo, que é o capitão da equipe, não é desespero na zona de rebaixamento e nem alívio, nem relaxar fora dela. Sempre atento e é o que o Vitória está. Depois que o Carpini chegou, o time melhorou bastante e eu acho que eles têm time para se manter na primeira divisão. Por sinal, a Vitória é o atual campeão da segunda divisão, ganhou do Juventude, que é o 11º colocado. Só que o Brasileirão é tão doido que o 11º está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, ninguém da 11ª colocação, ou até mesmo da 10ª para cima, ninguém tá tranquilo. Da 10ª para baixo, na verdade, ninguém tá tranquilo. Tá todo mundo brigando, lutando, porque ninguém quer cair, velho. Para falar a verdade. E tem um time que tá fazendo força para cair. Obviamente está jogando melhor, melhorou nesse segundo turno, melhorou com o novo comandante, mas mesmo assim o Fluminense só faz cagada, principalmente o Felipe Melo, porque o jogo estava indo pro 0-0, o jogo, um momento foi do Fluminense, outro momento foi do Botafogo, estava indo pro 0-0, o torcedor palmeirense lambendo os beiços com esse resultado, porque ia diminuir a diferença para 1 ponto só caso ganhasse do Vasco. E, no fim, o Felipe Melo entrou no lugar do Nonato, que saiu por causa do protocolo de concussão, que ele fraturou o nariz. Entrou o Felipe Melo, o Gregory fez uma pressão em cima dele, ele entregou a paçoca e o Gregory simplesmente tocou pro Luiz Henrique livre para empurrar e fazer o gol. 1-0, gol do Botafogo, gol da vitória. A lei do ex nunca falha e dessa vez não foi diferente. Ela não falhou. Vitória do Botafogo, que até o momento abriria 6 pontos para o Palmeiras, e com a vitória do Palmeiras em cima do Vasco diminuiu essa diferença para 3 pontos. Meus amigos, o Brasileirão está competitivo tanto lá embaixo quanto lá em cima. Esse título vai ser até a última rodada e eu não tenho dúvida disso. Continuando, eu dei até um beijo aqui no microfone, mas continuando, o Corinthians ganhou de 3-0 do Atlético Goianiense lá na Arena Corinthians. Uma vitória contundente, uma vitória que o Corinthians venceu e convenceu, porque precisava desse resultado, precisava desse ânimo, que por sinal, a chegada do Memphis Depay foi muito mais positiva. Até então, claro, ainda pode acontecer muita coisa, mas fora de campo, para animar o Corinthians, do que mesmo dentro de campo. Porque na Sul-Americana eles vinham jogando bem, na Copa do Brasil vinha jogando bem, só que o grande ponto era, e no Brasileiro, quando que vai começar a agir? Porque é a principal... É o foco do Corinthians, não pode cair financeiramente, seria trágico pro Corinthians, que a situação já não tá fácil, seria muito pior. Então o Corinthians não pode cair, mesmo apesar da vitória continua na zona de rebaixamento, mas pelo futebol jogado não parece que vai ser rebaixado. E também outro jogo que teve nesse sábado foi a traulitada do Fortaleza em cima do Bahia, um jogo que o Marinho meteu 2 gols, jogou muita bola, o Pochettino fez 1, poderia ter feito 2 caso não perdesse um pênalti, e também o Kaiser, para fechar o jogo, meteu o 4º gol. O gol solitário do Bahia para fazer o gol foi 4-1. O gol do 1 foi do Everaldo já no primeiro tempo também. Por sinal, o Zé Wellison foi expulso, jogador do Fortaleza, mas não alterou muito, porque depois da expulsão dele, o Fortaleza meteu mais 2, para você ver o nível que tava o Fortaleza, que começou a cair um pouco, algumas derrotas, alguns resultados negativos, mas do nada eles voltaram, deram a volta por cima e agora voltaram a jogar bem, se mantendo ali no topo, brigando por título, por que não? Palmeiras está com 53, Fortaleza com 52 e o Botafogo com 56, então não custa nada sonhar e acreditar para o torcedor do Lion. Falando agora dela, que eu amo muito, a Premier League. Vamos lá, o Chelsea, que teve 2 temporadas recentes trágicas, né, que depois que o Abramovich vendeu o time, por causa do negócio da guerra lá, e aí teve uma reconstrução, comprando jogador à torta e à direita, comprava aqui, teu primo joga bola? Joga bem? Contrata. Seu irmão joga bola do sub-12? Contrata. Contrata, não quero saber, contrata. O Chelsea só fazia isso, ainda faz, contratou bastante essa janela, tem mais jogador do que 2 times de Premier juntos, se bobear. O time pega o time lá de baixo, que não tem muitos jogadores, tem um elenco enxuto,
Junta esses dois times, o Chelsea tem mais. Então, pra você ver o nível do elenco dos caras, não de nível, porque não é o melhor, pra você ver quanto eles gastaram e mesmo assim não são os melhores, mas o nível de dinheiro que eles gastaram pra tanto jogador que eles têm. E o Chelsea parece voltar a ser competitivo, brigar por uma vaga na Champions, uma vaga na Europa League. Eu acho que é o que vai acontecer pra eles voltarem ao topo. E com Enzo Maresca, que é um treinador que eu acho seguro, eu acho um treinador que é muito melhor que o Pochettino e consegue fazer essa equipe voltar ao nível de competitividade decente, devida ao Chelsea. 2 gols de Nicolas Jackson e uma assistência dele pro Cole Palmer, 3-0 pro Chelsea, em cima do West Ham, fora de casa. Na verdade, em casa porque foi em Londres o jogo, mas não foi no Stamford Bridge, e sim no Estádio Olímpico de Londres. Indo para outro 3-0, o Liverpool teve uma tarde latina, porque foram 2 gols do Luiz Dias e um gol do Darwin Núñez, né? 2 jogadores nascidos e também criados na América do Sul. É uma vitória do Liverpool muito boa, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Arne Slot começou com tudo, começou com o ferro na mesa. Vamos aqui falar mais... como é que eu posso dizer? Um alto calão, né? Se baixo calão é falar palavrão, alto calão é falar com mais decência. Então não vou falar o que eu queria falar, mas o Arne Slot começou com tudo. Quem também ganhou com tudo foi o Tottenham, 3-1 em cima do Brentford, de virada, que é mais gostoso, sempre de virada é mais gostoso. Se você tá ganhando de 2-1, você fez 2-0, o cara fez um gol, é bom. Mas se o cara fez um gol e você fez 2, é mais gostoso ganhar de virada sempre. Falando de jogo bom, que teve virada não, mas teve um empate com gosto de virada, é City e Arsenal. O City recebeu o Arsenal no Etihad Stadium logo no começo do jogo. O Savinho fez uma jogadaça que ele recebeu de costas virando e achou o Haaland, que deu de biquinho a lá Romário. Fez o gol do 1-0 do City, por sinal seu 100º gol em Premier League. Seu 10º gol em 5 jogos de Premier League, ou seja, 2 gols por jogo. Esse cara é maluco, esse cara é doido. Ele faz gol igual ele faz xixi, igual ele respira, igual ele... Pera aí, só deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Igual ele, ó, bebe água. Se hidrate, por sinal. Esse cara é muito bom jogador. Impressionante o quanto que o Haaland joga. Ele joga muito. Mas mesmo assim, no primeiro tempo, o Arsenal virou. O Calafiori fez um gol batendo de fora pra dentro. Um golaço, por sinal. E também o Gabriel Magalhães, que faz gol todo jogo de cabeça. É impressionante como esse cara é bom. Deveria jogar na seleção brasileira muito mais do que joga. Não dá mais pra ter Danilo, Marquinhos e etc, etc, etc na seleção. E foi lá, o Gabriel Magalhães fez o gol da virada. Por sinal, o Guardiola faz isso. O Arteta faz isso, o mundo todo tá fazendo isso. Se você não tem lateral bom, você bota zagueiro na lateral e faz uma linha de 4 zagueiros para botar seu time bem defensivamente, com uma postura defensiva, seguro, e bota o resto para cima, irmãozão. Bota 4 zagueiros aqui, bota 4 zagueiros, um volante à frente da zaga e o resto arrugar. É isso. Só que o Dorival não aprende com isso, não tem lateral a nível do time. E bota lateral, insiste. Você não tem um monte de zagueiro bom pra jogar ali. Falando disso, o Bremer tá voando na Juventus, botou o Lukaku no bolso. Não vou falar de campeonato italiano aqui, mas tá voando e deveria ser convocado ao invés do Danilo, que é banco dele. Isso é hipocrisia, não faz sentido nenhum isso, mas mesmo assim o senhor Dorival Júnior continua fazendo isso. Eu já tô de saco cheio desse senhor na seleção brasileira. Mesmo assim, o Trossard foi expulso no fim do primeiro tempo e o Arsenal se viu numa situação assim, porra, estamos ganhando do City, isso é bom. Fora de casa, bom, muito bom. Só que a gente tá com um a menos. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? O Arteta fez o que todo mundo iria fazer contra o Manchester City ganhando. Retranca. Meteu uma linha de 6, às vezes até 7. E conseguiu se defender muito bem esse jogo do Arsenal. Até o último segundo. Até o último lance. Que o John Stones fez o gol de empate num bate-rebate, num cruzamento, numa loucura. Foi lá, Stones... fez o gol de empate 2-2, então esse empate mantém o City na liderança. Por sinal, o City com 5 jogos, 4 vitórias e um empate, e o Arsenal com 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. O campeonato inglês muito acirrado e muito legal de acompanhar. Ficaremos para a cena dos próximos capítulos, porque está apenas no começo e eu não vou perder essa novela, mas nunca na minha vida. Vamos falar agora dela. Soy loco por ti, La Liga. Soy loco por ti, amor. La Liga, o campeonato espanhol, é muito bom. Se o Pelé jogou eu não vi o Pelé jogar, percebe-se. Se o Pelé jogou metade do que o Rafinha tá jogando no Barcelona, o Pelé foi bom. Nossa senhora, o Pelé foi bom. Obviamente eu tô brincando, tem uma ironia aqui, não leve isso a sério, você já deve perceber que eu sou irônico, mas 5-1 do Barcelona em cima do Rafinha,
do Villarreal, que é do Rafinha. O Rafinha ajudou muito esse time do Barcelona, 2 gols dele, 2 gols do Leva e um do Pablo Torre. O Hansi Flick Football Club tá jogando muito bem e eu gosto muito do Hansi Flick, desde a época do Bayern. Aquele time do Bayern de Munique de 2020 era maravilhoso, todo jogo era goleada, voava em campo. Lewandowski fazia gol até de, sei lá, de cox. Eu nunca vi um gol de cox na minha vida, mas ele fazia gol de cox, não importa, de nuca. Gol de cotovelo não vale, mas sei lá, gol de queixo ele ia fazer. Impressionante como ele tava jogando muito bem e ainda tá jogando bem, porque ele na mão do Hansi Flick é impressionante. E continua impressionante. 2 gols do homem, 5-1 pro Barcelona. Mantém a liderança, mantém a diferença de 4 pontos pro Real Madrid na liderança de La Liga. Ótimo resultado. Falando dele, do Madrid, do Papa título, do rei da América, do rei da Europa, Real Madrid meteu 4-1 no Espanhol, mas não é uma goleada assim simples como parece. Eles estavam jogando muito mal, sofreram um gol contra num frangaço do Courtois e empataram com um frangaço do goleiro do Espanhol, que a bola passou por baixo das pernas do cara, simplesmente sobrou livre pro Carvajal sem goleiro. Ele foi lá e fez o gol, 1-1. Só que aí o Ancelotti falou, meu time tá jogando nada vezes nada. Ele olhou pro banco e viu o melhor do mundo, Vinícius Júnior, com aquele sorriso lindo dele, que assim, eu quero jogar, eu quero meter gol, eu quero meter assistência. E entrou jogando muito bem. Ele entrou dando uma assistência linda de trivela que aprendeu com o Luka Modric para o Rodrigo, outro brasileiro fazendo um gol, um brasileiro dando assistência, coisa mais bonita do mundo. É lindo ver um brasileiro brilhar na Europa, é o que eu mais quero. Eu abro e vejo jogo na Europa porque eu falo, esse time tem um brasileiro? Tem, então eu quero ver ele brilhar e jogar. E foi o que aconteceu. Vinícius Júnior deu uma assistência para o Rodrigo fazer o gol do 2-1 e também depois fez o gol do 3-1, bateu o cruzado e fez um bonito gol contra o Espanhol, 3-1. E no final ainda o Bob Charlton, o Endrick, entrou lá, cavou uma falta que não era falta, porque ele foi cavando e não caía, caiu dentro da área, pênalti, Mbappé bateu e fez o 4-1, vitória do Real Madrid. Só pra terminar a liga falando de Madrid, Atlético de Madrid, vocês são muito complicados. Jogo contra o Raio Vallecano, vocês empatam, velho. Vocês empatam. Depois de tudo que vocês gastaram, Julián Álvares, Gallagher, tantos jogadores bons, vocês empatam com o Raio Vallecano. Pelo amor de Deus, Simeone, pelo amor de Deus, vocês não se ajudam. Real Madrid voando. Não tanto voando, mas Real Madrid ganhando, Barcelona voando, e vocês vão lá, empatam com o Raio Vallecano, pelo amor de Deus, os caras não aprendem. Seguindo, empate bobíssimo, deixando pontos no caminho do Atlético de Madrid, e agora vamos falar do que interessa, Campeonato Brasileiro. Só antes dando destaque a alguns pontos na Europa, vamos lá. O Torino, não sei como, é o líder do campeonato italiano, ganhou agora nessa rodada. A Juventus é o único time das 5 grandes ligas que não sofreu nenhum gol, empatou com o Napoli 0-0. O Bremen botou o Lukaku no bolso, dominou, e o Napoli é bom time ao comando do Antônio Conte. O Leverkusen, ele virou o jogo 2-1, tomou uma virada de 3-2 e virou de novo 4-3. Esse time se recusa a perder. O Stuttgart meteu 5-1 no Borussia Dortmund, sendo que, tipo assim, é o atual finalista de Champions, vice-campeão, o Borussia. Mas eles não se importam porque o Stuttgart, por sinal, jogou muito bem contra o Real Madrid, acabou perdendo, mas jogou muito bem, e o Stuttgart ganhou essa partida de 5-1, uma traulitada, que também o Bayern de Munique deu uma traulitada em cima do Werder Bremen 5-0, os Coringa do Company, voando baixo. Agora sim, Campeonato Brasileiro, os jogos de domingo. O Vasco da Gama recebeu, na verdade não recebeu, foi um jogo de campo neutro em Brasília, metade do Vasco, metade do Palmeiras, e o Vasco ganhou essa partida, perdeu essa partida pro Palmeiras com gol de Flaco Lopes, uma entregada horrorosa do Ryan, que o Flaco foi lá, bateu no cantinho sem chance pro Léo Jardim e ganhou o jogo. O Palmeiras diminuindo a diferença que até o momento estava em 6 pontos entre Botafogo e Palmeiras, porque o Botafogo tinha um jogo a mais, e diminuiu essa diferença para 3 pontos. O Palmeiras segue babando, louco para colar e cheirar o cangote do Botafogo, como fez no ano passado, e acabou também sendo campeão no passado. E esse ano veremos o que irá acontecer, se eles conseguirão esse triplete, né, que só o São Paulo conseguiu. Eu ia falar Cão Paulo, mas só o São Paulo conseguiu, e agora vamos ver se o Palmeiras também consegue. O Grêmio ganhou do Flamengo, por sinal teve um caso muito triste de racismo com o Carlinhos, que vamos lá, falou que teve racismo, o torcedor do Grêmio, muita gente falou que ele falou tá bravinho, muita gente falou que ele falou macaquinho. Espero que ele tenha falado tá bravinho, porque não é aceitável mais racismo hoje em dia. Pra mim é inconclusivo o áudio. Tem momentos que eu escuto, eu falo, ele falou macaquinho. Tem momentos que eu escuto o áudio, eu falo, ele falou tá bravinho. Então não dá pra interpretar. Parece até que a voz foi de uma criança, mas eu não consigo aqui dar uma opinião, ter um veredito, porque a gente não sabe que o cara falou, mas eu espero que tenha sido um tá bravinho, porque racismo hoje em dia é inaceitável. Nunca foi, mas hoje em dia ainda menos, porque as pessoas têm como aprender. Antigamente tem gente sem informação, de uma cultura patriarcada, pesada, mas hoje em dia
Todo mundo aprende. Não dá pra ser racista em 2024, pelo amor de Deus. E o Grêmio ganhou o jogo de 3-2. Foi um jogo que o Grêmio foi muito mais eficiente que o Flamengo. Lembrando que o Flamengo poupou porque vai botar todo mundo pra jogar contra o Penharol, tentar o milagre de Montevidéu. Lembrando que o Flamengo nunca fez um gol lá contra o Penharol e não ganha no Uruguai há 30 anos contra o Nacional. Então vai ser um jogo de vários tabus ao Flamengo. Não acho impossível de passar, mas vai ser muito complicado. Sem querer morder minha boca. Vide que o Penharol ganhou de 1-0 no Maracanã. Então eles vão ter que suar sangue para passar do Penharol. O Atlético Mineiro tem um cara que eu amo, Daverson. O Daverson meteu um gol, deu uma assistência e uma entrevista sensacional. Ele falou: minha mulher tá lá de cima me apoiando. Parece que a mulher dele morreu, mas não, ela tava na arquibancada. Então o cara é a forma que ele fala, ele é engraçado, ele é genial. Por sinal, muito subestimado porque é um personagem, mas não é valorizado tanto como deveria como jogador de futebol, porque o Daverson é muito bom de bola e eu queria ele no meu time. O São Paulo recebeu o Internacional com o time reserva. Dos titulares tinham o Luciano, tinha o Lucas Moura, o Bobadilha, mas nada mais que isso. E o Internacional parecia que estava jogando contra o Sub-13. Brincou com o São Paulo, fez o que quis, apesar do gol inicial do São Paulo, depois deu só Internacional. O Alan Patrick é muito craque e o Internacional mereceu ganhar, tá tendo um baita de um segundo turno e se bobear vai até beliscar uma vaguinha na Liberta. Eu ia falar que o jogo esquecível da rodada é Cuiabá e Cruzeiro, mas não é, porque esse empate fez o Cruzeiro demitir o Fernando Seabra. Falaremos do substituto dele em outro vídeo, então não vou me estender muito aqui, mas não é o jogo esquecível da rodada, porque o jogo esquecível da rodada é Criciúma e Atlético Paranaense. O Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, pegou tudo, fechou o gol, genial, muro à frente do gol e foi empate esse jogo. O Cap tem que tomar cuidado, hein? No ano do centenário, ser rebaixado, porque eles não estão jogando bem, estão perto da zona, pela bola que estão jogando, não animam dar essa volta por cima. Então tem que tomar cuidado, porque literalmente eles estão no olho do furacão. Tem que tomar cuidado o time do Atlético Paranaense, que tem um time muito fraco tecnicamente, e eu não acho que tem time para cair, mas pela bola, tem bola para cair. Tá jogando muito mal, muito mal mesmo. O craque da rodada, eu vou com ele, CR7. Na verdade não é 7, mas é Cristiano Ronaldo, Cristiano Romero, que jogou muito bem na partida do Corinthians. O Corinthians venceu e convenceu muito por causa do Romero. O grande bagre da rodada se chama Felipe Melo. O jogo esquecível da rodada, como eu disse, é Criciúma Criciúma e Atlético Paranaense. E o grande paredão, o muro da rodada, foi Mikael, do Atlético Paranaense. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like. Até a próxima. Um beijo no seu coração e tchau, tchau.